Porque é complicado dizer que psicologia e religião não combinam, mas é complicado dizer que combinam. Existe um impulso quase automático de separar, como se psicologia tivesse a obrigação de desconsiderar a fé e a fé de ser completamente descolada da vida científica. Psychology the Real. Quando alguém pergunta se psicologia e religião combinam, eu sempre digo que é uma pergunta bem mais complicada do que parece, porque essas duas palavras não chegam vazias na nossa boca, elas chegam carregadas de histórias, lembranças, medos e experiências que cada um de nós acumulou ao longo da vida. Qualquer um dos radicais, se forem honestos, precisam concluir que não dá para afirmar simplesmente que psicologia não combina com fé, porque seria reduzir duas realidades imensas a uma frase apressada, mas também não dá para dizer que combina sem fazer distinções importantes. Porque existem modelos de psicologia que realmente entram em choque com crenças religiosas e existem práticas religiosas que rejeitam qualquer compreensão psicológica do ser humano. O ponto é que esta conversa não é preto no branco, ela é cheia de nuances, contextos, histórias e significados. E quando a gente entra nesse assunto sem examinar essas camadas, acaba repetindo ideias prontas, preconceitos antigos e conclusões que vêm muito mais das nossas experiências pessoais ou da cultura popular do que psicologia e fé realmente são. Existe um impulso quase automático de separar as duas coisas, como se psicologia tivesse a obrigação de ser desconsiderar a fé e como se fé tivesse a obrigação de ser completamente descolada da vida científica. Só que essa divisão nasce mais de um costume cultural do que de uma análise honesta das duas áreas. É como se, antes mesmo de começar a conversar, alguém já colocasse uma barreira na mesa e dissesse: daqui para cá é ciência, daqui para cá é fé, e uma não tem nada a ver com a outra. Só que a vida real das pessoas não funciona assim. Psicologia, para alguns, soa como ciência fria, laboratório, terapeuta distante e frases prontas. Religião, para outros, soa como tradição rígida, dogma, culpa ou algo que atrapalha a modernidade. E quando você junta duas palavras tão pesadas sem antes abrir cada uma delas, sem olhar o que existe de verdade dentro delas, você mistura significados sem perceber. É como tentar encaixar duas peças de quebra-cabeça que parecem iguais mas não são. Você força um encaixe que só existe na sua imaginação porque ainda não entendeu o desenho completo. E é por isso que a conversa costuma se tornar confusa, porque não estamos debatendo a psicologia real nem a fé real, estamos debatendo versões distorcidas dessas coisas, versões que herdamos da cultura, da internet, de brigas antigas entre cientistas e religiosos, de sermões mal explicados ou até de experiências ruins com profissionais ou líderes. Se você não examina essas malas antes de abri-las, corre o risco de tirar conclusões baseadas em ruídos e traumas, não na realidade. Às vezes a pessoa diz que psicologia e religião não combinam porque está repetindo um discurso antigo que nunca parou para questionar, outras vezes porque viveu um episódio doloroso e associou aquilo a toda a prática. Quando a gente vai a fundo, percebe que o problema não está nas palavras, mas nas camadas de confusão que se formaram ao redor delas, e o papel do diálogo maduro é justamente desemaranhar essas camadas para enxergar o que realmente está ali. Ciência e fé como inimigas. Primeiro, é importante lembrar que durante muito tempo as pessoas foram ensinadas a acreditar que ciência e fé eram inimigas, mas quando estudamos a história com calma percebemos que essa imagem não nasceu da fé cristã nem dos avanços da ciência, e sim de uma série de fatores culturais. Como Alistair McGrath mostra em Ciência e Religião Fundamentos para o Diálogo, grande parte dessa narrativa foi construída artificialmente, muitas vezes para atender disputas políticas, interesses de grupos acadêmicos que queriam se distanciar da Igreja e também por causa de erros de interpretação tanto da Bíblia quanto das descobertas científicas. McGrath explica que a chamada guerra entre ciência e religião é muito mais um mito moderno do que um fato histórico, porque durante séculos teólogos, cientistas e filósofos trabalharam lado a lado, entendendo que estudar a criação era uma forma de honrar o Criador. Esse clima de tensão que hoje muita gente acredita ser natural não era o padrão da história. Ele surgiu ao longo do tempo e foi reforçado por exageros, desentendimentos e caricaturas que simplificaram demais uma relação muito mais rica do que parece. Quando alguém diz que psicologia não combina com religião, quase sempre está apenas repetindo esse mesmo mito reciclado, agora usando outra área do conhecimento. É como se a pessoa tivesse herdado a antiga ideia de que fé e ciência se anulam, e só trocou a palavra ciência por psicologia, sem perceber que o argumento continua errado. McGrath lembra que existem vários modelos para entender a relação entre fé e ciência, e conflito é apenas um entre muitos, e curiosamente é o menos fiel à realidade. Há modelos de independência, diálogo e integração, todos mais coerentes com o que vemos na prática e na história da Igreja. Por isso,
Afirmar que psicologia e religião não combinam é ignorar que o próprio campo científico tem múltiplas formas de se relacionar com a fé, e que o modelo de confronto é fraco, limitado e normalmente baseado em desinformação. Quando estudamos seriamente, percebemos que psicologia e fé não precisam competir, porque estão olhando para dimensões diferentes do mesmo ser humano. O ser humano não pensa sozinho. Dentro da psicologia, quando lemos Traum e Brown com seus insights profundamente inteligentes e práticos em expandindo a vida cristã, percebemos que a neurociência moderna confirma uma verdade que a fé cristã já afirmava há séculos, que o ser humano não pensa sozinho. Ele não é uma mente isolada dentro de um corpo, ele é moldado por conexões, gestos, rotinas e pelo ambiente onde vive. A teoria da cognição estendida, explicada no livro, mostra que boa parte do que chamamos de pensamento depende do que acontece fora da cabeça, nas relações, nas práticas corporais, na memória compartilhada, nas histórias que contamos e nas estruturas comunitárias que nos sustentam. Isso significa que aquilo que aprendemos, sentimos e nos tornamos não é apenas resultado de esforço individual, mas do modo como interagimos com outros cristãos, com nossa família, com nossos líderes, com nossos irmãos de fé e até com os espaços físicos onde exercemos nossa vida espiritual. A psicologia cognitiva contemporânea, assim como os autores Traum e Brown argumentam, revela que a espiritualidade cristã sempre soube disso, porque desde o início a fé descreve o ser humano como corpo, alma e espírito vivendo em comunhão, dependente da graça de Deus e da companhia dos irmãos para crescer e se transformar. Ou seja, a forma como vivemos em comunidade, como adoramos, como participamos da igreja, como prestamos atenção em Deus e nas pessoas, como nos engajamos em liturgias, como cantamos juntos, como ouvimos a palavra e compartilhamos experiências espirituais, tudo isso influencia diretamente nossa saúde mental e o modo como nosso cérebro organiza percepções e respostas emocionais. Quando uma igreja cria práticas que repetidamente treinam o amor, o perdão, a escuta, a generosidade e a presença, ela está literalmente remodelando o sistema nervoso de seus membros para viverem de forma mais saudável e resiliente, algo que a psicologia moderna comprova e que o cristianismo sempre chamou de formação espiritual. É psicologia pura e, ao mesmo tempo, espiritualidade cristã vivida na prática, porque a mesma ação que fortalece conexões neurais também fortalece vínculos espirituais. Não é oposição, é interseção profunda, uma colaboração natural entre o que a ciência descreve e o que a fé sempre orientou, mostrando que o caminho da maturidade cristã passa também pelo modo como o cérebro aprende a amar, servir, confiar e permanecer em Jesus por meio do corpo de Cristo que é a Igreja. Onde a coisa começa a complicar. A dificuldade surge quando algumas pessoas confundem religião com superstição e psicologia com ateísmo científico, criando dois extremos que não representam nenhum dos lados de forma justa. Quando alguém reduz a fé cristã a rituais mágicos ou práticas automáticas, perde de vista todo o peso intelectual, moral e relacional que a fé carrega. E quando alguém reduz a psicologia a um projeto ateu que tenta explicar tudo sem Deus, esquece que a psicologia moderna é uma ciência que estuda relações, hábitos, formação da mente, cognição estendida, tudo aquilo que acontece quando pessoas vivem em comunidade, aprendem, se transformam e cuidam umas das outras, elementos que sempre fizeram parte da vida da igreja. Nesses extremos, religião vira uma caricatura e psicologia vira um monstro, e a discussão se perde. A psicologia não nasceu para destruir a fé, nasceu para entender o comportamento humano, seus padrões, suas dores, seus sofrimentos, seus hábitos. É exatamente isso que Jay Adams destaca em Teologia do Aconselhamento Cristão, quando afirma que toda mudança humana começa na forma como a pessoa pensa, interpreta e reage às situações da vida, mostrando que crenças, emoções e comportamentos estão profundamente entrelaçados na experiência humana, e que o trabalho de cuidar das pessoas exige conhecer essa dinâmica de perto. Se o cristão acredita que o ser humano foi criado por Deus com corpo, alma e espírito, então investigar o funcionamento psicológico não é uma ameaça, é uma ferramenta indispensável. Adams enfatiza que o conselheiro cristão precisa entender como o pecado influencia padrões de pensamento, como hábitos se formam, como emoções se moldam e como a mente pode ser treinada para respostas mais maduras e santas. Isso não compete com a fé, isso fortalece a prática pastoral. Da mesma forma, M.C. Grater mostra que ciência e fé operam em níveis diferentes da realidade. A ciência descreve mecanismos, a fé aponta significados, mas ambas falam do mesmo ser humano. Quando compreendemos isso, percebemos que estudar ansiedade, medo, culpa, trauma, impulsos, relacionamentos, comunicação e hábitos não diminui a espiritualidade, pelo contrário, amplia a capacidade de viver a fé com mais saúde, responsabilidade e consciência. Em vez de separar psicologia e fé, o cristão maduro reconhece que Deus nos deu mente, corpo e relações como vias pelas quais a graça atua,
e por isso entender esses processos faz parte do cuidado integral da pessoa. O erro é usar psicologia para negar a fé ou usar fé para negar a psicologia. A complicação começa quando alguém tenta usar psicologia para negar a fé ou tenta usar fé para negar a psicologia, porque nesses casos a pessoa está exigindo que uma área do conhecimento faça algo que ela nunca prometeu fazer. Quando a psicologia é usada para dizer que Deus não existe, ela sai da sua função descritiva e tenta virar uma filosofia ateísta, exatamente como Daniel C. Dennett, no livro Ciência e Religião, são compatíveis, faz ao afirmar que a experiência religiosa não passa de mecanismos evolutivos do cérebro, reduzindo a fé a reações químicas sem qualquer valor transcendente. Alvin Plantinga responde apontando que isso não faz sentido lógico, porque explicar como algo acontece biologicamente não elimina a realidade da experiência em si. Ele usa comparações simples que qualquer pessoa entende, como a visão, mostrando que você pode descrever cada detalhe fisiológico do olho e ainda assim não ter explicado porque chamamos algo de bonito. A explicação do mecanismo não captura o significado da experiência, portanto, reduzir não é anular, descrever não é destruir, interpretar não é invalidar. Esse debate deixa claro por que a conversa é tão complicada, porque tudo depende da definição que a pessoa usa para a religião e para a psicologia antes mesmo de começar a discutir. Se alguém entende religião como superstição e psicologia como ateísmo camuflado, então claro que vai achar que uma exclui a outra. Mas se entendermos religião como busca de sentido, moralidade, transcendência e comunhão com Deus e psicologia como ciência do comportamento, das emoções e dos processos mentais, percebemos que elas falam de dimensões diferentes do mesmo ser humano. Plantinga mostra ainda que o erro está no atalho, na pressa em transformar explicações científicas em conclusões filosóficas contra a fé, algo que ele chama de naturalismo ilegítimo. E Dennett mostra o erro inverso ao tratar religião como algo que só existe se for reduzido a processos naturais. No fim, quando uma pessoa confunde essas categorias, ela coloca psicologia e fé em guerra, não porque elas realmente se opõem, mas porque ela começou a conversa com conceitos mal definidos. Isso é tão sério que vale pensar. Quando alguém olha para a religião e enxerga apenas superstição, amuletos, rituais vazios ou frases mágicas para tentar controlar a vida, é natural que conclua que isso não combina com psicologia, porque a psicologia trabalha com compreensão realista do comportamento humano, com evidências, com padrões mensuráveis, com causas e consequências. A fé cristã, porém, não é superstição, ela não trata Deus como um botão de emergência nem como um talismã emocional, ela fala de transformação de vida, de mudança de pensamento, de amadurecimento, de responsabilidade, e conecta a fala com mudança concreta de hábitos, de interpretações e de respostas emocionais. Quando a religião é reduzida à magia, ela se torna incompatível com qualquer ciência, mas quando ela é entendida como modo de ver o mundo, como sentido, como moral, como fundamento da dignidade humana, a espiritualidade incorporada e relacional se torna não apenas compatível, mas profundamente complementar à psicologia. Do mesmo modo, quando alguém olha para a psicologia e acredita que ela é apenas ateísmo com linguagem científica, como se todo psicólogo quisesse acabar com a fé das pessoas, é claro que isso também cria uma barreira artificial e desnecessária. Essa visão simplificada confunde filosofia naturalista com ciência psicológica. O naturalismo não é uma exigência da ciência, mas uma escolha filosófica. A psicologia séria não nasceu para destruir fé, nasceu para estudar o funcionamento da mente, os processos cognitivos, os padrões emocionais, as relações humanas, e um cristão entende que tudo isso é parte da criação de Deus. Quando reduzimos a psicologia a ateísmo, perdemos a oportunidade de integrar conhecimento científico com sabedoria espiritual. Tanto a caricatura da religião quanto a da psicologia são versões empobrecidas e distorcidas, e quando deixamos essas versões para trás, percebemos que elas não são inimigas, mas parceiras na compreensão do ser humano. Fé e psicologia para um ser humano inteiro. Quando falamos da fé cristã genuína, aquela que busca mudança real e não apenas conforto emocional, entramos no mesmo terreno que a psicologia pisa todos os dias, porque a fé cristã, como Jay Adams explica, envolve assumir responsabilidade diante da verdade, encarar o dano e o sofrimento sem fuga, perdoar de forma concreta, restaurar relacionamentos quebrados e trilhar uma vida completamente nova orientada pela obra de Deus na mente e no coração. Adams deixa claro que Deus transforma pessoas por meio de processos específicos, que incluem pensamentos que precisam ser renovados, padrões de vida que precisam ser corrigidos, práticas que precisam ser substituídas, hábitos antigos que precisam ser abandonados e interpretações distorcidas que precisam ser confrontadas. Tudo isso é exatamente o que a psicologia também estuda quando fala de cognição, comportamento, emoção, crenças centrais e modelos internos de relacionamento. Fé cristã madura não evita esses temas,
ela se aprofunda neles, porque entende que o Evangelho toca diretamente nas partes mais intrincadas da experiência humana. É impossível separar essas dimensões, porque o ser humano não funciona em compartimentos isolados. Quando alguém fica ansioso, por exemplo, o que primeiro se altera são os pensamentos, que se tornam acelerados, confusos ou catastróficos, e isso ativa reações físicas como coração acelerado, músculos tensionados, respiração curta e sensação de perda de controle, reações que a psicologia chama de respostas fisiológicas. J. Adams descreve como parte do ambiente básico do homem, aquele lugar onde corpo, mente e espírito se influenciam continuamente. Quando o corpo reage, a fé também responde, porque a pessoa interpreta a experiência espiritual à luz do que está sentindo, às vezes imaginando que Deus está distante ou que perdeu o controle da própria vida, quando na verdade está passando por um ciclo físico e mental compreensível. Nada disso funciona sozinho, o corpo influencia a mente influencia o espírito influencia o comportamento, e o comportamento influencia as relações, e tudo retorna para dentro como um ciclo integrado. É por isso que Adams insiste que aconselhar alguém a lidar com o ser humano inteiro, porque ansiedade, culpa, arrependimento, esperança e mudança acontecem nas mesmas áreas, no mesmo cérebro, no mesmo corpo e na mesma história. O cerne importante da questão. A acusação de que a fé é alienadora, culpabilizadora e castradora pode até ter alguma verdade quando pensamos em más lideranças, em comunidades adoecidas e em profissionais mal preparados que usam o nome de Deus para controlar em vez de cuidar, e nesse ponto tanto a psicologia quanto a teologia séria concordam que isso não é espiritualidade saudável, é abuso de poder. Quando a fé é usada desse jeito, ela realmente pode produzir medo, vergonha, silenciamento emocional e até afastamento da pessoa de si mesma. Quando a palavra é distorcida, ela deixa de libertar e passa a aprisionar, mas Jesus nunca manipulou as fragilidades humanas, ele acolheu, curou e restaurou. Portanto, essa crítica não fala da fé cristã, fala da sua má aplicação. Já a fé cristã madura, quando aliada à psicologia bem fundamentada, faz o movimento oposto, ela devolve dignidade, reorganiza a vida interior, fortalece a responsabilidade sem esmagar a pessoa e abre espaço para crescimento emocional e espiritual. A psicologia ajuda a identificar padrões, traumas, crenças distorcidas e hábitos destrutivos, enquanto a fé oferece propósito, esperança, senso de valor e comunidade de apoio, e juntas elas geram um ambiente onde a transformação é possível sem culpa tóxica e sem alienação. Em vez de castrar desejos humanos legítimos, a fé cristã os ordena, em vez de culpar indiscriminadamente, ela diferencia pecado de sofrimento, em vez de alienar da realidade, ela chama para uma vida mais consciente, mais presente e mais responsável, exatamente como Jesus fazia ao tocar, ouvir, perguntar e guiar as pessoas para uma nova forma de viver. Da mesma forma que existe fé mal aplicada, também existe ciência psicológica moderna que funciona quase como uma religião alternativa, especialmente quando assume o tom de cientificismo e positivismo rígido. Em vez de reconhecer seus limites metodológicos, ela se apresenta como a única lente possível para interpretar a realidade humana, e nesse ponto Plantinga lembra que o naturalismo não apenas não é ciência, mas uma crença metafísica que tenta se vestir de neutralidade. Muitos estudantes entram na psicologia e são impactados por esse ambiente dogmático que afirma que tudo o que não pode ser medido é irrelevante, que toda experiência espiritual é ilusão e que falar de alma, propósito ou transcendência é sinal de ignorância. Essa postura não é ciência, é fé em uma visão de mundo sem Deus, uma fé que nega outras camadas da existência porque decidiu antes da investigação que elas não podem existir. Quando essa forma de psicologia ignora a tradição espiritual da humanidade, ela corta fora justamente um dos elementos mais profundos da experiência humana, que é a fé como organizadora de vida, de significado e de pertencimento. M.C. Grater mostra que nenhum estudo sério pode tratar a espiritualidade como um erro evolutivo sem mutilar a própria compreensão do ser humano, e muitos pesquisadores atuais reconhecem que práticas religiosas saudáveis geram vínculos, regulam emoções, fortalecem redes de apoio e remodelam a cognição. Nossa vida mental é formada por práticas encarnadas e comunitárias. Ignorar tudo isso não é neutralidade científica, é escolher uma tradição filosófica que reduz o ser humano a mecanismos e apaga dimensões essenciais de sua história, sua cultura e sua identidade. A fé bem aplicada, longe de ser um problema, é exatamente o que ajuda muitos a encontrar sentido, estrutura interna e capacidade de mudança, algo que a própria psicologia confirma quando não está presa a preconceitos ideológicos. O que a lente de cada um foca. A grande complicação está no fato de que psicologia e religião falam da mesma criatura, o ser humano, mas fazem isso olhando por janelas diferentes. A psicologia se preocupa em descrever o que vemos acontecer dentro da mente e no comportamento, ela observa padrões, mede reações,
registra emoções, identifica causas naturais e tenta entender como pensamentos, hábitos e relações moldam nossa saúde mental. É o que M. Segratra explica ao dizer que a ciência trabalha com mecanismos, com o funcionamento interno das coisas, tentando responder como algo acontece e quais processos estão envolvidos. Essa lente é preciosa, mas ela não oferece sentido total para além do que o ser humano busca. Já a fé cristã olha para o ser humano de outro ângulo, porque ela não pergunta apenas como vivemos, ela pergunta por que vivemos, para onde estamos indo, qual o propósito por trás do sofrimento, da alegria, das escolhas e dos relacionamentos. Enquanto a ciência descreve os processos, a fé interpreta esses processos, orienta, oferece significado, convoca a responsabilidade, aponta para o bem, lembra da dignidade e direciona para a transcendência. Fé e ciência operam em níveis diferentes da realidade, uma fala da estrutura do mundo, a outra fala do sentido do mundo, mas ambas tratam do mesmo fenômeno. O problema nunca foi combinar as duas, mas aprender a colocá-las lado a lado de forma humilde e coerente, deixando a ciência explicar o mecanismo e deixando a fé explicar o significado, porque só juntas elas descrevem o ser humano por inteiro. As psicologias e as religiões no plural. Outro ponto que complica essa conversa é que, quando falamos de psicologia, não estamos falando de uma coisa só, mas de várias psicologias diferentes, cada uma com sua filosofia por trás, seus métodos, suas formas de explicar o ser humano. Do mesmo jeito, quando falamos de religião, também não estamos falando de uma única expressão, mas de muitas tradições e interpretações. E até dentro do próprio cristianismo há vertentes diversas, com ênfases diferentes sobre pecado, graça, responsabilidade, sofrimento e transformação. É por isso que generalizações são perigosas. Algumas linhas da psicologia realmente entram em choque com a fé cristã porque partem de pressupostos contrários às escrituras, como a ideia de que o ser humano nasce essencialmente bom, ou que não existe algo como responsabilidade moral diante de Deus. J. Adams demonstra isso com clareza ao analisar filosofias humanistas que influenciam certas escolas psicológicas, mostrando que o problema não é a prática clínica em si, mas a visão de mundo que muitas vezes vem escondida dentro dessas teorias e que contradiz elementos centrais da antropologia bíblica, como queda, pecado, necessidade de arrependimento e transformação real. Por outro lado, existem abordagens psicológicas que se alinham de maneira surpreendentemente harmoniosa com princípios bíblicos, porque lidam com aquilo que a fé cristã sempre ensinou sobre o ser humano. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, trabalha com o exame dos pensamentos, com a identificação de crenças distorcidas, com a mudança de hábitos e com a formação de novos padrões de comportamento, algo muito semelhante ao que a Escritura descreve como renovar a mente, avaliar as intenções do coração, abandonar práticas antigas e revestir-se de uma nova maneira de viver. Alguns autores nunca rejeitam o estudo da mente humana ou das práticas terapêuticas úteis, rejeitam apenas filosofias seculares que tentam substituir a responsabilidade espiritual por determinismos que anulam pecado, arrependimento e decisão. Em outras palavras, criticam pressupostos, não ferramentas, o que é bastante semelhante ao método científico. A psicologia pode ser boa se estiver submetida a uma visão realista do ser humano, que reconhece tanto suas limitações psicológicas quanto sua necessidade de restauração. É essa distinção que torna o diálogo possível e revela que o conflito não está entre fé e psicologia, mas entre fé e certas ideologias que tentam se esconder dentro da psicologia. Espiritualidade não é anti-intelectualismo. Precisamos admitir. Dentro da fé também existem versões do cristianismo que rejeitam qualquer forma de estudo humano, confundindo espiritualidade com anti-intelectualismo, criando a ideia equivocada de que pensar é o oposto de crer e que buscar compreender a mente humana seria uma espécie de traição à dependência de Deus. Essa postura aparece quando pessoas dizem que basta orar e tudo se resolve, ou que qualquer investigação científica sobre o comportamento humano seria desnecessária, como se Deus tivesse proibido o uso da razão que ele mesmo criou. Esse tipo de fé acaba produzindo cristãos fragilizados emocionalmente, porque ao evitar perguntas, ao fugir de autoconhecimento e ao rejeitar aquilo que a psicologia observa sobre padrões de pensamento e comportamento, essas pessoas vivem uma espiritualidade desconectada da realidade concreta do ser humano. O resultado é uma fé que parece forte por fora, mas que se quebra diante do sofrimento, porque não integra a mente, o corpo e as relações, tratando a complexidade da vida como se fosse algo simples e unilateral, algo que nem a Bíblia faz. A Escritura mostra homens e mulheres lidando com tristeza, medo, trauma, culpa, ansiedade, escolhas difíceis e processos internos profundos, e em nenhum momento proíbe compreender essas dimensões. A espiritualidade cristã é incorporada, relacional e sustentada por práticas concretas que moldam o cérebro, o corpo e as emoções, mostrando que a fé cristã acontece no mundo real e dentro de pessoas reais.
A cognição é estendida, a mente se forma em interação com o ambiente, com os hábitos e a comunidade da igreja, e como isso se alinha perfeitamente com a visão bíblica de transformação contínua pela renovação da mente. Isso é psicologia cognitiva moderna sendo usada para dar linguagem científica a algo que a Bíblia já dizia quando fala sobre disciplina, convivência, prática, serviço, memória espiritual e vida em comunidade. A mudança de vida não acontece apenas por informações novas, mas por repetição, corpo presente, vínculos estáveis, participação e práticas que treinam o coração a amar e a agir de acordo com aquilo que se crê. A Bíblia sempre mostrou que o ser humano é moldado pelo que faz repetidamente, pelo ambiente em que vive e pelas pessoas com quem caminha, e a psicologia cognitiva apenas descreve em detalhes o mecanismo dessa transformação. Problemas éticos de usar fé dentro da psicologia. Quando um psicólogo usa fé de forma imprudente no consultório, ele corre riscos reais, não apenas técnicos, mas humanos. A fé é algo íntimo, profundo, carregado de história, cultura, trauma, práticas familiares e compreensões bíblicas que variam muito de pessoa para pessoa. Misturar isso de forma irresponsável pode transformar a terapia em doutrinação, manipulação emocional ou imposição religiosa. O primeiro problema ético é violação da autonomia. A pessoa procura terapia para organizar a mente e aliviar sofrimento, não para ser convertida ou convencida de uma doutrina. Se o psicólogo força sua crença, ele transforma a dor do paciente em oportunidade de pregação, o que é antiético e desrespeitoso, como os autores de Integrando Psicologia e Fé alertam ao mostrar que integração não é imposição, mas diálogo genuíno. Outro problema é culpabilizar o paciente espiritualmente. Um profissional despreparado pode dizer que ansiedade é falta de fé, que depressão é demônio, que trauma é pecado escondido, criando ainda mais sofrimento, vergonha e confusão. Livros como Psiquiatria e Jesus e Psiquiatria e Fé Saudável mostram que Jesus nunca tratou sofrimento emocional como culpa espiritual automática, e que muitas doenças são biológicas, sociais e relacionais. Há também o risco de confundir papéis. O psicólogo não é pastor, padre ou líder espiritual. Quando ele assume esse lugar, ele perde a neutralidade, quebra o enquadre terapêutico e impede o paciente de ser ouvido como pessoa complexa, porque passa a responder tudo com versículo pronto. E existe ainda o problema de violência cultural, quando o psicólogo assume que sua fé é universal e espera que o paciente se encaixe nela. Nada disso aparece na ética cristã verdadeira e muito menos na ética profissional da psicologia. Tanto Johnson quanto M.C. Grater lembram que fé e ciência só se encontram saudavelmente quando há respeito e honestidade intelectual. Problemas éticos de não usar fé dentro da psicologia. Existe um grande risco ético quando a psicologia ignora completamente a fé de um paciente. Isso não tem a ver com evangelizar ou impor religião na terapia, mas com uma verdade simples que seus documentos repetem diversas vezes. A fé faz parte da vida real das pessoas, e quando o terapeuta a ignora, ele se afasta da pessoa inteira. O primeiro problema ético é negligência clínica, porque ao deixar a fé de fora, o psicólogo desconsidera uma dimensão que estrutura a identidade, memória, valores, decisões e vínculos sociais. Eric Johnson afirma que abordar a alma humana sem sua dimensão espiritual é fazer psicologia pela metade, como tentar explicar comportamento tirando Deus da equação quando o próprio paciente coloca Deus no centro da vida dele. Ignorar isso leva o profissional a compreender mal a motivação e a dor da pessoa. Outro problema é invalidar a experiência do paciente. Muitos cristãos interpretam sofrimento, culpa, esperança, arrependimento e propósito à luz de sua fé. Quando o terapeuta responde a isso com silêncio, ironia ou desconforto, ele comunica, mesmo sem querer, que aquela parte da vida não é bem-vinda na sala. Isso cria uma ruptura de aliança terapêutica e diminui a confiança. Em Expandindo a Vida Cristã fica claro que a espiritualidade é uma prática incorporada que molda o cérebro, os hábitos e os relacionamentos. Cortar essa parte é amputar um pedaço do paciente. Existe também o problema ético de interpretar de forma errada experiências espirituais. Sem diálogo com a fé, muitos profissionais patologizam práticas que são legítimas, como oração, jejum, confissão, perdão e culto comunitário. Um terapeuta despreparado pode chamar de compulsão aquilo que é devoção, ou de negação aquilo que é esperança. Isso causa sofrimento, distorção e perda de identidade. Outro risco é fragilizar o tratamento, porque a fé, para muitos pacientes, é fonte real de motivação, força, esperança e mudança. Jay Adams afirma que a fé cristã oferece recursos poderosos para a transformação, como arrependimento, responsabilidade, sentido moral, comunidade e graça. Se o psicólogo não permite que o paciente use esses recursos, ele limita o próprio processo terapêutico, reduzindo as ferramentas disponíveis para a cura. Existe também uma questão ética séria chamada violência cultural.
Quando o terapeuta trata a fé como algo irrelevante, infantil ou problemático por padrão, ele pratica uma forma sofisticada de desrespeito cultural. A fé é parte essencial da cultura humana, e retirar isso do paciente não é neutralidade, é imposição de uma cosmovisão secular. Moyes e Hayek mostram que a neutralidade científica absoluta não existe, e que excluir a fé é, na verdade, escolher um modelo específico de psicologia e apresentá-lo como universal. Outro problema é quebrar a integralidade do ser humano. Em Psiquiatria e Fé Saudável, é dito que Deus criou o ser humano como unidade de corpo, mente e espírito. Se a psicologia corta a parte espiritual, ela passa a atuar num fragmento da pessoa, deixando lacunas importantes na compreensão do sofrimento e do comportamento. Há ainda o problema de perder significados profundos. Para muitos pacientes, perguntas como por que estou sofrendo, o que Deus quer me ensinar, como o perdão funciona, qual o sentido disso tudo não são questões filosóficas, mas dores reais. Se o terapeuta proíbe ou ignora esse tipo de pergunta, o paciente fica sem espaço para integrar mente, emoção e espiritualidade, como os documentos mostram que é essencial para crescimento real. Ignorar a fé cria um problema ético de desalinhamento com a ciência, porque hoje existe vasta pesquisa que mostra que espiritualidade e religiosidade influenciam diretamente saúde mental, resiliência, emoções e redes de apoio. Desconsiderar isso não é científica, é anticientífico. Uma revisão integrativa feita entre 2010 e 2020 no Brasil, Religião, Religiosidade e Espiritualidade e sua relação com a saúde mental em contexto de adoecimento, encontrou dezenas de trabalhos realizados por psicólogos e profissionais de saúde, que apontam que religiosidade e espiritualidade aparecem como fator positivo para bem-estar, enfrentamento de doença, suporte social, esperança e sentido de vida. Não usar fé dentro da psicologia, quando o paciente é alguém cuja vida é orientada por fé, não é neutralidade, mas omissão. E na ética clínica, omitir uma parte essencial da história do paciente é um erro tão grave quanto exagerar uma parte que não existe. Problemas éticos de usar psicologia dentro da fé. O outro extremo é tão perigoso quanto. Líderes religiosos que usam psicologia sem formação também produzem danos sérios, mesmo que com boa intenção. O primeiro risco é falar de assuntos clínicos como se fossem apenas espirituais. Isso acontece quando um pastor tenta tratar bipolaridade, esquizofrenia, trauma ou toque religioso como se fossem apenas problemas de oração. A pessoa perde tempo, piora, sofre recaídas, e como mostram os casos de psiquiatria e Jesus, às vezes até acredita que está em pecado por não melhorar. Outro problema ético é psicologizar a fé, tornando tudo um fenômeno emocional e tirando o lugar da transcendência. A psicologia vira a régua para medir a espiritualidade, como se oração, arrependimento, esperança e graça fossem apenas mecanismos mentais. Isso reduz a fé a comportamento, eliminando o mistério, a devoção e a experiência com Deus. Eric Johnson critica isso ao mostrar que a fé possui dimensão terapêutica, mas não se limita ao psicológico, porque envolve graça, redenção e presença divina. Há também o risco de abuso de poder. Um líder religioso que usa linguagem psicológica para validar sua autoridade pode manipular fiéis, dizendo que entende a mente deles melhor do que eles mesmos. Isso cria dependência emocional e espiritual, e muitos dos capítulos sobre abuso espiritual em Psiquiatria e Fé Saudável descrevem exatamente esse tipo de distorção. Outro erro é quando igrejas aplicam psicologia sem diagnóstico, sem ferramentas e sem limites éticos, criando tratamentos que não tratam, aconselhamentos que ferem e orientações que pioram a vida das pessoas. J. Adams insiste que aconselhamento bíblico sério exige responsabilidade e preparo, mas jamais substitui medicina ou psicoterapia quando necessários. Por fim, um grande problema ético é usar psicologia para justificar doutrinas pessoais. O líder encaixa o fiel em categorias que ele não entende, chama tudo de trauma, de ego, de inconsciente, e começa a patologizar comportamentos que são apenas humanos, bíblicos ou fruto de maturidade espiritual. Superar os preconceitos de ambas partes. Os preconceitos existem dos dois lados, e quase sempre nascem não do conteúdo real da fé ou da ciência, mas das perdas que cada grupo imagina que sofrerá se abrir espaço para o outro. Para muitos religiosos, a psicologia não pode casar com a fé porque parece que aceitar ajuda emocional significa diminuir o poder de Deus, como se admitir ansiedade ou tristeza fosse sinal de pouca espiritualidade. Eles temem perder a autoridade da Bíblia, como se estudar o funcionamento da mente roubasse lugar das Escrituras. Temem perder a pureza doutrinária, como se qualquer explicação psicológica fosse sempre uma ameaça infiltrada. Temem perder a simplicidade da fé, como se entender processos cognitivos fosse complicar aquilo que deveria ser apenas oração e confiança. E, em muitos casos, temem perder o controle,
porque algumas comunidades foram ensinadas a acreditar que apenas o pastor ou líder espiritual tem legitimidade para falar sobre sofrimento humano, e que abrir espaço para a psicologia significa dividir esse cuidado com alguém de fora. Do outro lado, entre muitos cientistas e profissionais da área psicológica, também existe o medo de perda. Eles temem perder credibilidade profissional se forem vistos como pessoas que levam a espiritualidade a sério, como se fé fosse sempre sinônimo de superstição. Temem perder a objetividade, como se qualquer menção a Deus automaticamente transformasse o consultório em púlpito. Temem perder o respeito da comunidade acadêmica, que durante décadas alimentou a narrativa de que ciência e religião são inimigas naturais. Alguns temem perder o controle explicativo, como se admitir que o ser humano tem dimensão espiritual fosse abrir espaço para o que não pode ser medido em laboratório. E outros temem perder a identidade científica, como se acolher a fé no processo terapêutico fosse contaminar o método, quando na verdade, como mostram os estudos sobre cognição estendida e psicologia da religião, ignorar a fé de um paciente é ignorar uma parte concreta da sua experiência humana. Quando usamos a fé para iluminar o sentido e a psicologia para iluminar o processo, descobrimos que o ser humano é mais complexo, mais belo e mais intencional do que imaginávamos. E aí percebemos que a pergunta não deveria ser se combinam, mas como podem caminhar juntas para curar, restaurar, orientar e libertar pessoas que sofrem, pecam, erram, recomeçam e desejam viver uma vida mais inteira diante de Deus. Essa é a verdade que os seus documentos mostram e é a verdade que o cristianismo maduro sempre afirmou, que a fé aponta o porquê, a psicologia explica o como, e Deus sustenta o ser humano como um todo, no corpo, na mente, no espírito e nas relações. Recomendação para parapsicólogos que veem Deus em tudo e para psicólogos que rejeitam qualquer espiritualidade. Tudo isso que conversamos aponta para uma verdade muito simples e muito prática, que qualquer psicólogo sério precisa reconhecer, seja ele profundamente religioso ou profundamente secular. O paciente chega ao consultório inteiro, com mente, corpo, história, cultura, emoções, hábitos, espiritualidade, dúvidas e memórias. Ele não chega dividido. E o papel do psicólogo é acolher o ser humano inteiro, não apenas a parte que cabe no seu conforto pessoal ou na sua teoria preferida. Para o psicólogo que vê Deus em tudo, a orientação prática é clara. Não transforme sua fé em lente exclusiva, porque isso rouba do paciente algo essencial, a autonomia dele. Sua fé pode ser preciosa para você, mas ela não pode ocupar o lugar central da terapia. Respeite que o paciente talvez creia diferente, ou talvez esteja confuso, ou talvez ainda nem consiga falar de Deus sem dor. Use sua espiritualidade como postura ética, nunca como direção de tratamento. Sua fé deve servir para ampliar sua compaixão, sua escuta, sua humildade e seu cuidado, não para restringir ou moldar o paciente à sua imagem espiritual. A regra é simples, sua fé deve inspirar sua ética, não invadir a narrativa do paciente. Para o psicólogo que rejeita qualquer espiritualidade, a orientação é igualmente clara. Não trate fé como ameaça intelectual, nem como sinal de atraso, nem como superstição automática. Isso não é ciência, é preconceito. Quando você corta fora a espiritualidade de um paciente, você desmonta parte da identidade dele, enfraquece a aliança terapêutica e limita o processo de cura. A fé de um paciente não precisa ser a sua, mas ela precisa ser respeitada como parte da experiência dele. A regra é simples, não acreditar no que o paciente acredita não é motivo para ignorar aquilo que ajuda a sustentá-lo. Nos dois casos, o caminho ético é o mesmo, porque ética verdadeira é sempre integração humilde. O psicólogo não precisa ser pastor, profeta, ateu ou militante. Ele precisa ser um profissional capaz de enxergar o outro com honestidade e maturidade, sabendo que fé e ciência não se destroem quando usadas com integridade, mas se complementam. A fé ilumina o porquê, a psicologia explica o como, e o paciente se beneficia quando nenhuma dessas luzes é apagada por medo ou por arrogância. A pergunta nunca deveria ser devo ou não devo misturar psicologia e religião, mas sim como posso cuidar do ser humano inteiro sem reduzir nenhuma parte dele. Porque quando o psicólogo aprende a fazer isso, a terapia deixa de ser uma batalha ideológica e se torna aquilo que ela sempre deveria ser, um encontro humano onde a verdade, a ciência, a fé e a compaixão não concorrem entre si, mas caminham lado a lado para restaurar vidas.